A Soninha Francini, candidata do PPS à Prefeitura de São Paulo. 8 minutos. Obrigada, bom dia. Para tratar dessa questão de mobilidade, a gente não pode contar só com atitudes governamentais, é preciso haver uma mudança cultural, precisa ter a participação da sociedade civil organizada ou desorganizada e uma cobertura honesta da mídia. Porque em 2005, quando a Câmara Municipal aprovou a inclusão no calendário oficial do Dia Mundial Sem Automóvel, a cobertura da mídia foi muito pequena e sarcástica. O que é ridícula não pedir para as pessoas deixarem de usar automóvel um dia. E, felizmente, especialmente depois que o nosso São Paulo abraçou a causa no ano passado, a cobertura mudou bastante de tom. Para enfrentar de verdade a questão de mobilidade, a gente precisa enfrentar uma série de lugares comuns, uma série de chavões consolidados, e por isso é necessária a mobilização da sociedade, a cobertura da mídia. Por exemplo, a gente não pode acreditar que as pessoas só usam automóvel por falta de transporte coletivo. São Paulo, que eu estudo do geógrafo Jaime Tadeu Oliva, é a cidade mais automobilizada na região central. Exatamente onde a oferta de transporte coletivo é muito melhor do que nas pontas. O número de carro por habitante na região central é muito maior do que carro por habitante na periferia, onde as pessoas teriam mais razões para dizer eu preciso ter um carro, porque o transporte coletivo aqui é insuficiente, é muito ruim. Outra coisa, a gente pode falar em mais metrô e mais trem, mas o metrô, além de muito caro e demorado, de tentar fazer o metrô mais rápido e mais barato no mais perto, as obras do metrô em si causam um transtorno muito grande, quer dizer, já demorou. Não adianta querer correr ali na conta agora, porque se São Paulo inteira tiver obras de metrô para todo lado, a gente não vai conseguir se locomover muito para cima e para baixo. Trem é mais barato que metrô, mas trem também causa uma interferência na paisagem urbana que pode ser muito complicada. Tanto é que a gente tem que revitalizar todo o entorno agora das linhas de trem da cidade, porque acabaram se transformando em barreiras físicas muito sérias em alguns lugares. Então, fazer o quê? Não adianta a gente só pensar em aumentar a oferta de transporte, melhorar as condições para a circulação de automóveis, a gente precisa diminuir a demanda, tanto por transporte quanto por viagens de automóvel, e aí, como o Alckmin vem dizendo agora, é preciso reconfigurar o território da cidade, é preciso reduzir as distâncias, reduzir a distância entre casa e trabalho, escola, lazer, saúde, para reduzir o número de viagens. Com esse número de viagens, não adianta ter metrô, por exemplo, da Zona Leste está saturado por excesso de demanda. Na hora que o metrô pudesse fazer para aumentar sua capacidade de transporte. O transporte tem problemas de lotação, de desconforto, mas tem principalmente um problema de logística. Tem trajetos ridículos, absolutamente contraproducentes, tem sobreposição de linhas, e tem lugares em que não há linhas. Então, às vezes, num corredor, uma pessoa vai passar 5 ônibus para Pinheiros e não chega o dela, quer dizer, alguma coisa está sobrando ali, alguma coisa está faltando. Essa empresa municipal que faça a gestão do transporte coletivo já existe, é a SPTrans. A SPTrans tem o dever de administrar a concessão de trajetos, a permissão, a exploração de linhas locais, de modo que o transporte, mesmo com o número de veículos que nós já temos hoje, possa funcionar de maneira muito mais eficiente, muito mais inteligente. Um problema grave no transporte público é a falta de informação, quer dizer, ainda que ele fosse como é hoje, bom em alguns lugares, muito ruim em outros, ainda que ele continuasse dessa mesma maneira, se você tivesse uma informação melhor sobre o sistema de transporte, já a demora de que as pessoas tanto se queixam na pesquisa já mudaria, por exemplo. Se você souber que você vai pegar um ônibus que passa de meia hora, se você souber exatamente o caminho que ele faz, as opções que você tem de baldeação no meio do caminho, você já diminuiria a sua demora no ponto de ônibus. Claro que o sistema precisa melhorar como um todo, mas se a informação melhorar, isso já faz muita diferença. Minha filha hoje para descobrir como é que ela ia de Perdizes para o Butantã, e do Butantã para o zoológico, teve que fazer quase uma caça ao tesouro. E, se não me engano, são o maior número de consultas ao 156, que é um serviço muito saturado também, diz respeito a itinerários de ônibus. Quer dizer, se você melhorar a oferta de informações sobre itinerários, você vai aliviar até a qualidade do 156, lá do atendimento à população por outros serviços. Sobre o trânsito propriamente, a CT tem o mesmo número de gerências de engenharia de tráfego há uns 20 anos ou mais. Então, a cidade cresceu muito, se espalhou muito, aumentou o número de veículos de ruas de cruzamento, e as gerências ainda
têm o mesmo perímetro. Então, hoje elas cuidam de áreas enormes e muito diversas entre si. Então, a gente precisa ter mais gerências de engenharia de tráfego na CET. Se não me engano, o único departamento criado nos últimos anos foi o departamento de cargas perigosas. É evidente que a companhia de engenharia de tráfego precisa ter alguém que se ocupe principalmente de pedestres e de bicicletas, já que são, sim, meios de locomoção muito importantes na cidade. Precisa, sim, de mais agentes na rua. No horário, são cerca de 300 agentes na rua em cada turno, o que é insuficiente. Tem muitas áreas da cidade completamente descobertas de agentes de trânsito. O conhecimento técnico da CT precisa ser respeitado. Você não pode passar por cima das decisões mais indicadas do ponto de vista da engenharia de tráfego por conta de interferências políticas, por conta de passar pedido na frente, porque veio de vereador, por conta de instalar uma floreira tampando uma rua, porque é uma reivindicação dos moradores daquela rua, ainda que aquilo seja um desastre para a engenharia de tráfego de modo geral. Então, a gente não pode deixar que as relações políticas estraguem o conhecimento e os pareceres técnicos. Coisas simples como o uso do rádio aberto, que os operadores tanto reivindicam, faz a maior diferença do mundo. Né? Do ponto de vista do senso comum, parece que o palmo é muito melhor do que o rádio aberto. Mas o rádio permite uma comunicação aberta entre várias pessoas e um atendimento muito mais rápido de uma solicitação. Os semáforos precisam ser eletrônicos ou inteligentes, conforme o caso. Nem todos os lugares se aplicam o semáforo inteligente, são necessidades diferentes. Os estudos de impacto de vizinhança precisam ser levados a sério, o diretor já prevê vários critérios. O pedágio urbano contraria o senso comum, ninguém quer pagar mais. E consideram que a rua é pública, eu não posso pagar para circular na rua. O automóvel é o uso privado do espaço público, e se ele onera demais a cidade, o jeito é pagar por isso, e mesmo pagando o pedágio urbano, sai mais barato para todo mundo, inclusive para quem paga, porque o congestionamento é o que sai mais caro. Não tem nada mais caro para a cidade toda, para a saúde do São Paulo, de falar, do que o trânsito, o congestionamento para uma qualidade do ar. Sobre o ar propriamente, bom, sistema cicloviário tem conhecimento de engenharia, tem projetos, tem planos, tem muita coisa a se fazer para atender os 350 mil ciclistas que já usam bicicleta hoje todos os dias como meio de locomoção e os que certamente virão a usar se tiverem melhores condições para isso. Sobre poluição, não vai dar tempo de falar dos pedestres, das calçadas. As calçadas são um desafio porque não adianta a responsabilização proprietária. Quando tem lá a lixeira, a caixa da CT, a caixa de correio, o orelhão, a placa da CT, uma outra sinalização, o poder público tem que interferir nisso, tem que trazer para a mesa todos os que, de alguma maneira, instalam seus equipamentos nas calçadas para que aí sim se possa padronizar para esses condições melhores. E ainda sobre então, a poluição, que bom que essa campanha pela qualidade do diesel também foi abraçada pelo nosso São Paulo. O Eduardo Jorge está todo por lá sozinho, e agora tem um movimento muito alto, o São Paulo Fazenda também. E eu soube pelo Eduardo Jorge uma outra reclamação arrefecedora. O custo da eletricidade do metrô e do trólebus é o de pico, é a maior tarifa de todos. Então a gente precisa depois se unir no movimento pela redução dessa tarifa também, senão é totalmente contraproducente. Muito obrigada.